Boa noite, graça e paz aos irmãos e amigos aí, a galera do YouTube. Hoje nós vamos falar do 15º sonho bíblico, que foi o sonho de Daniel, né? O sonho que Daniel teve, que está relatado lá no capítulo 7 de Daniel. É o sonho que ele teve com os 4 últimos reinos, né? E que haveria na terra, e o último reino seria o reino do anticristo, né? Ele está lá no livro de Daniel, capítulo 7. Eu vou pegar aqui para gente fazer a leitura. Não vou fazer do capítulo 7, eu vou pegar uns versículos aqui que eu acho mais importantes para a gente poder comentar, fazer um breve comentário dentro dessa proposta do vídeo, que é de entre 15 e 20 minutos no máximo. E depois, quando acabar a série Sonhos Bíblicos, eu vou entrar na série Escatologia para falar sobre o Anticristo, a primeira besta, a primeira besta que subiu do mar, a segunda besta que subiu da terra, a grande Babilônia, que é a primeira besta. Vou falar do Anticristo, vou falar da tribulação, vou falar do arrebatamento. Vou fazer vídeos da série escatológica. E quando se trata de escatologia, né, tem várias linhas de pensamento, cada um interpreta dentro dessa linha de pensamento conforme você acredita, conforme você crê, segundo a sua revelação que você tem da Bíblia, segundo a sua experiência, segundo a exegese bíblica, a hermenêutica bíblica. Então, as pessoas têm o seu ponto de vista, mas tratando de escatologia, né, ninguém pode falar, não, é isso, eu tenho certeza, vai ser isso. Não, se a pessoa falar isso, com certeza a pessoa está sendo um pouco arrogante e não está sob a direção da humildade ali, né? E com certeza ninguém pode garantir em relação a Apocalipse, em relação à escatologia, o que é 100% seguro. Algumas coisas você pode se dar por ser 100% seguro, outras coisas não, né? A gente, os cristãos, segue a linha da linha futurista, né? Que é os eventos, vários eventos, a maioria dos eventos ainda irão acontecer. São 4 linhas, né? Tem a linha histórica, que acredita que a maioria dos eventos já aconteceu, porque tem conteúdo histórico para isso, e assim sucessivamente. Vamos dar aqui, começar aqui a leitura em Daniel, capítulo 7, versículo 1. E diz assim a palavra de Deus: o sonho sobre os 4 animais. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões. Passaram diante dele dos seus olhos quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois, ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Aí eu vou pular lá para o versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite e apareceu o 4º animal, terrível, espantoso, muito forte, tinha grandes dentes de ferro e devorava e fazia em pedaços e pisava com os pés e sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como olhos de um ser humano, e uma boca que falava de arrogância. Aí vamos lá para baixo, a partir do verso 19. Aí diz assim: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava os pés e os sobrejava. Também quis saber a respeito dos chifres que tinham na cabeça do outro, chifres que subia, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo.
até que veio o ancião de dias, fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse, o quarto animal será o quarto reino da terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e pisará com os pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele reino depois dele, e levantará um outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. E ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhes tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, de todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas em meu coração. Bom, Daniel tem um sonho, entre sonhos e visões, deitado na sua cama, e ali ele tem sonho de 4 animais, né? Tem o primeiro animal, que era semelhante a um leão, aí tem o segundo animal que é semelhante a um urso, tem o terceiro animal que é semelhante a um leopardo, e o quarto animal, que ele fala que era terrível, diferente de todos, que é o reinado do anticristo, né? O primeiro animal era, que ele estava vendo ali, era o reinado Medo-Persa, porque era o reinado Medo-Persa, porque o reinado de Nabucodonosor já tinha acabado. Nabucodonosor já tinha morrido, ele estava no primeiro ano do reinado do filho de Nabucodonosor. Se comparar com a visão da estátua de Nabucodonosor lá, que ele teve o sonho da estátua que Nabucodonosor teve, lá tem 5 reinos, porque o primeiro reino era o reino de Nabucodonosor, a cabeça de ouro. Aqui Daniel vê 4 animais, ou seja, os outros quatro reinos que se levantariam na terra ainda, sendo que o primeiro reino da visão dos animais de Daniel seria o segundo reino da visão de Nabucodonosor. Ali era o primeiro ano do reinado de Belsazar, filho de Nabucodonosor, né? Ele ali ainda não tinha tomado aqueles greus com as mulheres lá, com as taças do templo de Israel sagrado, onde Deus entregou ele na mão dos Medos e Persa, né? Entregou o reinado, que apareceu a mão na parede escrevendo Mené, Tekel, Parsim, né? Que Daniel faz a interpretação, e naquele mesmo dia o rei Ciro, né, vem e toma o restício do reinado dos filhos de Nabucodonosor, né? Aí o primeiro animal do sonho de Daniel é o governo Medo-Persa. Depois vem o governo grego, depois o governo romano e o quarto governo, que é o quarto animal, que é o governo do anticristo. Então esse foi o sonho que Daniel teve, mas como esses 3 primeiros animais já se passaram, que foram os governos que já ocorreram na face da terra, historicamente falando, já aconteceu na face da terra, a gente vai se atentar no que seria o que chama a nossa atenção, que é o reinado do anticristo, né? O reinado do anticristo. A gente pode ver que toda vez que a Bíblia fala de chifre, ela está falando de pessoas, de rei, de governante, de emir, de sheik, dessa galera que governa, dessa galera que tem poder, que governa. E o que a gente pode ver? Esse reinado do anticristo, ele é um reinado, a Bíblia fala lá, né, em Apocalipse, falando lá da besta, né, da primeira besta que subiu do mar, né, que é a besta que tem lá também 7 cabeças e 10 chifres, né, aquela que sobe, que é a grande Babilônia, que contaminou o mundo todo com a sua prostituição, a besta que subiu do mar. Ali começa ali a manifestação do anticristo ali, mas o anticristo se levanta lá na segunda besta, né? A besta que subiu da terra, que é lá, que o anticristo se levanta, né? Que diz que vai subir um chifre lá e vai
ter toda a autoridade da primeira besta, vai fazer que os outros também adorem a primeira besta. Você vê que se torna a besta, quando a Bíblia fala de besta, está falando de cidade ou de nação. Quando falar de chifre, está falando de reis, de pessoas. Então, a Bíblia fala a besta que subiu do mar, que ali é ali a preparação, né? Contaminou toda a terra, mas o anticristo, o chifre que se levanta na segunda besta que sobe da terra, aonde vai surgir ali o cara que é denominado o anticristo. A Bíblia fala a besta que subiu do mar. Você pegar lá, a besta que subiu do mar, fiquei me perguntando isso aí e consegui entender que essa besta vai vir de uma ilha. Com certeza é uma ilha, porque a Bíblia fala lá da grande Babilônia, que fala a mesma característica da primeira besta, que fala que quem tem navios no mar se enriqueceram com a primeira besta, que ela vai ser desolada em um único dia. Então a gente sabe que essa besta, a primeira besta, é uma cidade que se encontra em uma ilha. Aí já está característica. Eu vou falar da primeira besta em outro vídeo. Vou falar a cidade que eu, no meu entendimento, na minha revelação, no meu estudo, eu entendo que seja. Vou deixar para falar mais num vídeo mais na frente, quando a gente entrar na série escatológica, e vou te dar o porquê, todas as características, porque eu entendo porque vai ser essa cidade a primeira besta. E digo da onde é a segunda besta também, e vou dizer todas as características, todo o movimento político, todo o movimento de guerra, o que está acontecendo no mundo, e as potências mundiais de guerra, quem está crescendo na potência mundial, cenário político da época. Eu vou falar tudo disso aí para falar das duas bestas, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Então o Apocalipse, o governo de Anticristo vai ficar em evidência lá na besta que sobe da terra, que vai ser um chifre que vai dar primeira autoridade, vai exercer toda a autoridade da primeira besta, né? E ali a gente fala, ali na besta que subiu da terra, a gente vê ali que ele vai fazer uma estátua, em homenagem à primeira besta, e vai dar fôlego a essa estátua vai falar, vai fazer com que todos adorem a primeira besta, que não adorava ser morto. E a gente entende aí, vai dar fôlego, não fôlego de vida, mas diz que vai dar um fôlego, e a estátua vai falar, vai dar fôlego, a estátua vai falar. Eu entendo isso daí claramente no meu entendimento. Se você for lá ver lá em Gênesis, lá, o primeiro capítulo de Gênesis, você vê que Deus dá fôlego de vida, né? Dá fôlego de vida aos animais, dá fôlego de vida pra gente. Aqui a Bíblia fala de fôlego, não fôlego de vida. Eu entendo aqui claramente uma imagem, tendo isso aqui claramente como uma inteligência artificial, como já está bem avançado hoje. Se você for procurar no YouTube, no Google sobre inteligência artificial, você vê que a gente já está bem avançado. Isso é o que vaza para a gente. No meio militar o negócio está muito mais avançado, coisa que a gente, meros mortais aqui, no nosso meio a gente não tem o conhecimento, mas nesse meio secreto, no meio militar, a inteligência artificial está muito, muito, muito avançada. Você vê a inteligência artificial de Israel, como é que está, Estados Unidos, de vários países, como é que está essa inteligência artificial. E aqui eu tenho certeza que essa imagem que vão dar fôlego da imagem, isso aqui vai ser uma inteligência artificial. Bom, a gente vê, se você pegar o versículo 25, o versículo 25 de Daniel, deixa eu ler aqui para a gente, versículo 25, e ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, metade de um tempo, e um tempo. É assim, né? Por um tempo, tempos e metade de um tempo. Bom, o que vai acontecer? Né? Ele tentará mudar os tempos e a lei. A lei aqui, com certeza, é a lei de Moisés. É a lei que pauta o caráter de Deus, né? Que a gente usa, o povo de Deus usa, e o povo muçulmano, o islamismo, usa, né? Essa é a lei.
Como é que muda o tempo? Eu fiquei me perguntando isso, orei a Deus e segui um seguinte entendimento. Falei, o que é mudar o tempo? O tempo se muda como aconteceu lá, como o Papa Gregório fez em 1582, que a gente estava no nosso calendário, era o calendário juliano, né, que era Júlio César que fez antes da vinda de Cristo, né? Então, era o Império Romano e tinha o calendário juliano, que foi o calendário que Júlio César fez. E veio o Papa Gregório, em 1582, fez o calendário gregoriano, que é o calendário que hoje a gente usa, 2020, a maioria dos países usa o calendário gregoriano. E o calendário gregoriano está 13 dias na frente do calendário juliano, que ainda tem lugar que usa o calendário juliano. Só que existe calendário na Coreia do Norte. O calendário na Coreia do Norte lá começou em 1912. Existe o calendário muçulmano, começou em 1461. Existe o calendário chinês, existe o calendário judeu. O Maia acabou em 2012. Então existem vários calendários. A característica desse cara anticristo, vai ser um cara, ele vai tentar mudar os tempos e a lei. Diz que ele não vai mudar, vai tentar mudar. A Bíblia diz que ele vai tentar mudar isso. Deve tentar aplicar a um calendário que hoje a maioria do mundo vive, né? O foco dos acontecimentos vai ser naquela área do Oriente Médio, ali, é o foco dos acontecimentos do anticristo, e com Israel no centro ali dos acontecimentos do anticristo, Israel no centro, né? E a Bíblia fala que ele vai fazer guerra contra os santos. Umas pessoas falam que vai ser um judeu, anticristo. Não, a Bíblia não fala nada que vai ser judeu. Tem tese que fala que não pode porque vai fazer guerra com os santos. Fala que Israel vai fazer uma aliança. Como que Israel vai fazer uma aliança com ele próprio, com o judeu? Como vai ser um judeu anticristo? Vai ser uma guerra civil em Israel? Então não faz sentido para mim. Não faz. Vai ser da descendência de Abraão. Eu penso que vai ser da descendência de Abraão por parte de Ismael. Vai ser da linha muçulmana xiita, né? Vai ser o islamismo xiita. Porque é o islamismo xiita, eles têm os judeus e os cristãos como hereges que tem que morrer. E se você pegar hoje o cenário de Israel, Israel tem aliança com mais de 150 países. Mas tem aliança com Roma, tem aliança com a ONU. Israel tem aliança com isso tudo. Então já vai ter que fazer uma aliança com alguém que hoje ele não tem aliança. Então existem uns países que Israel hoje não tem, que está emergindo como grande potência mundial, que para mim é da onde vai sair a besta que sobe da terra, vai sair desse país que hoje Israel não tem aliança. Que se você olhar o cenário ali daquela área ali da Ásia, né, onde pega todos aqueles países, Egito, árabe, todo aquele país ali em volta ali, você vai ver que como é que está aquele cenário ali hoje, né? As crises políticas que está ali, os espaços aéreos fechados para alguns países, etc. Então dali vai sair da linha, para mim, da linha islâmica xiita, vai sair o anticristo, que vai fazer guerra contra Israel. O pessoal fala que que precisa levantar o terceiro templo para os judeus acreditar que é o Messias, vai acreditar que é o Messias. Bom, eu não vejo nenhuma evidência bíblica para isso. Fala lá, ele fala cessar os sacrifícios. Para cessar o sacrifício teria que ter um tempo. É diferente sacrifício. Para mim, Jesus quando falou, não deixarei pedra sobre pedra aqui que não seja derrubado. Para mim ali, aquele muro das lamentações ainda vai cair ainda. Não vai nem sobrar nenhum muro das lamentações. E eu tenho esse meu entendimento do governo anticristo. Vai ser tudo focado em que a gente vê hoje sobre guerra, sobre domínio mundial, sobre quando fala lá que é a segunda besta que saiu do mar, que diz que vai dar poder, que vai fazer chover fogo do céu. Bom, o que você pensa que é isso, meu irmão? Isso aí, para mim, é evidentemente que é poder militar, é míssil, é munição traçante, é tudo isso. Para mim, isso é um poder militar muito grande que
a segunda besta que vem, né? Depois da primeira besta que se levanta do mal, vem a segunda besta, né? Que vai exercer a autoridade da primeira besta, que vai ser 2 chifres lá, né? Como carneiro. Se você entender, você vai poder entender certinho sobre isso. Então, esse reinado do anticristo, para mim, tá na geração que Jesus falou lá, que de maneira nenhuma passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam, né? Então, para mim, a gente chegou na geração que essas coisas vão acontecer. Jesus falou, quando começar a aparecer esses sinais, dessa geração não vai passar. Então, que geração aparece? Para mim é na nossa geração. Uma geração para Deus, que eu entendo, como Deus falou lá, como Jesus falou, como serão nos dias de Noé, assim será nos nossos dias. Pessoas comiam, se bebiam, davam em casamento, ou seja, mesmo diante de todo esse cenário que vai estar vivendo, vai ser uma coisa focada mais lá naquele Oriente Médio, e pode ter alguns países que não sintam tanto o impacto do anticristo. As pessoas vão estar comendo, bebendo, dando esse casamento, ou seja, não está muito alerta para essas coisas que estão acontecendo. Né? Quem vai estar no meio da fogueira vai ser a igreja e Israel, né? Os judeus. Vai estar no meio da fogueira bravo. Em alguns países nem tanto, né? Porque diz que ele vai tentar fazer guerra, ele vai fazer guerra contra eles. Então vai ter, nem todo mundo vai concordar com ele. Ele vai fazer guerra e vai ter gente que não vai concordar com ele e não vai concordar com o poder dele, e vai fazer guerra. E enfim, ali o anticristo vai dominar. E porque como aconteceu lá quando ele fala lá, assim como será no dia de Noé, quando Deus falou lá, não contenderá meu espírito mais para com os homens e os dias deles serão de 120 anos. Eu entendo que uma geração para Deus é 120 anos. 120 anos. E eu entendo que os sinais dos tempos que Jesus falou, quando ele fala lá, reino contra reino, nação contra nação, começou em 1914, quando foi a Primeira Guerra Mundial, né? 1912, né? 1900 no comecinho do século 20 ali, né? Começou ali. Ali foi o começo dos sinais. Jesus falou, nação contra nação, reino contra reino. Ali não tem nenhuma evidência histórica anterior que se diz nação contra nação, reino contra reino, a guerra nesse patamar como a Primeira Guerra Mundial. Ali, para mim, começou a última geração que Jesus falou, não passará essa geração, a geração que se começar os sinais não passará até que todas essas coisas aconteçam. Outro sinal evidente, o gato que fala lá, né? Dos sinais lá que ele fala, né? Lá em Lucas explica melhor lá. Quando vocês virem Israel sitiado por exércitos, né? Ficai atentos, né? Que ali seria o sítio de Israel. Todo mundo ficar atento, porque para isso acontecer, Israel precisava voltar a ser nação, que voltou a ser nação, que é na nossa geração, 1948, já voltou a ser a nação. Então ali a gente entende que também já é um cumprimento bíblico, porque para Israel ser sitiado por exércitos, né? Ele com certeza precisaria ser uma nação, voltar a ser nação. Isso aconteceu no nosso século XX, a gente está no século XXI, que pega lá o finalzinho, a gente já está no século XXI. Aí, meu irmão, você some, faz as contas, você vai ver que para mim a gente está muito perto de todos esses acontecimentos. Inclusive Deus me deu algumas revelações, alguns sonhos, que depois eu vou falar, e que se acontecer, com certeza depois o vídeo que eu gravei vai explodir, mas é bem para frente, o vídeo vai explodir porque aconteceu o que eu entendi, o que Deus me revelou. E isso se a gente só conhece, se é a palavra de Deus, se é profeta de Deus, se quando ele falar alguma coisa, é aquilo acontecer. Né? E como teve o vídeo aí do pastor Rogério do coronavírus, da revelação que ele teve aí, e aconteceu exatamente, né, conforme Deus mostrou para ele. E depois o vídeo dele explodiu aí. Se você procurar aí pastor Rogério, o vídeo do coronavírus, você vai ver que Deus revelou para ele em detalhes a respeito dessa pandemia que hoje a gente está vivendo. Então, são muitas coisas que o governo do anticristo vai estar aqui. Eu vou falar depois da primeira besta, né, que sobe do mar, que eu entendo que é uma ilha, né, que é uma cidade que é ilha, que
por a própria Bíblia me relata lá isso, falando lá no capítulo 17 da Grande Babilônia, que diz lá que quem tenha navios no mar se enriqueceram, que ela vai cair em um dia, né? Eu entendo que isso vai ser um ataque militar a essa cidade que vai ser destruída, ferida mortal, né? E essa cidade vai ser destruída, e essa segunda cidade que vai se levantar em ajuda e defesa dessa primeira cidade vai ser uma outra que também tem um poder militar muito grande, que vai ser tudo isso vai se desenrolar, que a gente vai ver tudo acontecendo no mundo. Isso é uma coisa notória, vai ser coisa grande, o mundo vai saber. Então, esse governo do anticristo vai se levantar, vai ser dessa maneira, vai ser nesse período aí que acontecer essa guerra, né, com a primeira besta, a ferida mortal em sua cabeça, né, mas que ela parecia que não ia resistir, mas depois se levanta. Segunda besta que levanta tem todo o poder e autoridade da primeira besta, e eu vou explicar tudo isso, porque que eu entendo da maneira que eu estou vos falando, mas isso é mais lá na frente, nos vídeos da série de escatológica, né? Falando sobre escatologia bíblica, né? Isso é que eu entendo, você pode entender de outra forma, mas se você gostou, se você tem interesse de ver os vídeos sobre escatologia bíblica, né? Dá um like lá, bota um comentário, não, antes. Segue com esses vídeos de escatologia bíblica, eu quero ver o que tu tá falando, se é do jeito que eu penso, se não é. Se você quiser me fazer alguma pergunta, também pode fazer, tá? Deixa um like, se inscreve no canal, dá um like, e se você gostou, né, vê lá, se inscreve no nosso canal aí, amém?